Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Furtado Levenstein e esta é a nossa quarta aula do mini curso introdutório à psicologia junguiana. Antes de darmos início a essa aula, eu vou te pedir, se caso você estiver gostando do nosso trabalho, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, compartilhe também com outras pessoas que possam ter interesse ou que possam tirar alguma utilidade desse trabalho. E também me siga lá no Instagram. Se você está gostando de acompanhar aqui os vídeos, lá no Instagram tem algumas postagens, tem outros conteúdos também. Então vamos lá seguir, né, no nosso mini curso. A aula de hoje é energia psíquica. O que seria essa energia psíquica na perspectiva junguiana? Inicialmente, o Jung trouxe para nós uma estrutura de psique como um sistema relativamente fechado. O que seria isso? O Jung propõe que se considere a personalidade total, ou psique, como um sistema relativamente fechado. Descrevendo-a como relativamente fechada, ele sugere que deve ser tratada como um sistema unitário em si mesmo, isto é, como um sistema de energia mais ou menos autocomandado, distinto de qualquer outro sistema de energia. Para a gente ter algo em mente a princípio, imagina que seria uma rua de mão única, não uma rua de mão dupla, onde entram e saem, mas é apenas um local onde entra, tá? Vamos ter uma ideia nesse sentido aí para ver se a gente consegue ilustrar melhor. Embora a psique receba energia de fontes externas, ou seja, ela é energizada por forças externas, forças de fora dela, inclusive pelo corpo. Tal energia, uma vez adicionada, passa a pertencer exclusivamente à psique, ou seja, a psique recebe energia de fora dela, seja aqui do mundo, de você estar me vendo aí, seja do próprio corpo. São energias que são recebidas pela psique. Ela nunca da psique sai energia, ela apenas recebe. Por isso que é um sistema relativamente fechado. Noutras palavras, o destino dessa energia adicionada é determinado por um sistema de energia pré-existente, a psique, e não pela natureza das fontes externas. As energias que chegam na mente são determinadas, ou melhor, o destino delas são determinadas pela própria mente e não pela fonte dessas energias que chegaram. Informações que chegam a você, que você está lá lendo e alguma coisa dessas informações te causa raiva ou amor, por exemplo, não é a informação em si, não é a energia em si que você está recebendo que está determinando o seu destino na psique, mas é a recepção dessa energia dentro da psique e é na psique que dá o destino para essa energia, para essa informação, vamos dizer assim. Então, a gente pode descrever a psique como uma esfera de natureza impermeável, com que permite o acréscimo de mais energia ao sistema, procedente de fontes externas. O que está dizendo aqui? Que a nossa mente, a nossa psique, recebe energia e não troca, não passa energia, não coloca energia para o ambiente externo. E que ela, portanto, tem uma natureza impermeável. E, ao mesmo tempo, ela sempre permite o acréscimo de novas energias. Ela sempre está disposta a receber mais e mais energias. Ou, como a gente pode fazer aqui uma analogia, só para ilustrar, ela está disposta a receber mais informações. Então, a energia fornecida pelas fontes externas procede das coisas que tocamos, vemos, cheiramos, degustamos, sentimos ou ouvimos. Portanto,
dos nossos sentidos. Estes sentidos constituem uma fonte contínua de estimulação, através da qual a psique é alimentada. Percebe? A psique, então, é alimentada pelo quê? Pelas estimulações que ela vai recebendo. E aí você já está começando a visualizar. A psique recebe essas energias, esses estímulos dos nossos cinco sentidos. É por isso que o sistema psíquico se mantém em estado de mudança contínua e nunca pode atingir um estado de perfeito equilíbrio. Compreende por que não pode atingir um estado de perfeito equilíbrio? Exatamente porque ela está sempre estimulada, ela está sempre recebendo estímulo, sempre recebendo essas energias, de modo que esses estímulos, essas energias movimentam a sua natureza, né? Movimentam a mente e aí o estado de equilíbrio que busca se alcançar é impossível, é sempre chegando fluxo. No entanto, apenas é dado à psique conseguir uma estabilidade relativa. Então, há momentos em que a gente consegue obter uma relativa estabilidade psíquica, ainda que nós perseguimos, ou melhor, ainda que a mente, a psique, persiga um estado de equilíbrio total, isso não é possível exatamente pelos estímulos, mas a possibilidade é real em relação à estabilidade relativa. É quando diminui-se o recebimento dessas energias externas, desses estímulos. Eles são mais, digamos, fracos, não ele em si, mas a sua recepção não causa um furor danado. O que importa, então, não é a quantidade de energia acrescentada, mas sim os resultados dilaceradores que a energia acrescentada provoca na psique. Estes resultados dilaceradores são provocados pela redistribuição maciça de energia pelo sistema. Basta, às vezes, um ligeiro acréscimo de energia a uma psique instável para produzir grandes efeitos no comportamento de uma pessoa. Um comentário inócuo, por exemplo, é capaz de provocar uma reação emocional extremada à pessoa a qual está sendo dirigida. Um exemplo que você provavelmente já vivenciou. Uma pessoa está numa situação que nós julgamos extrema, de alta tensão emocional, e ela consegue manter ali uma aparente estabilidade. Por outro lado, às vezes essa mesma pessoa está numa situação muito tranquila, uma algo sem ser perigoso, sem tensão, e às vezes um comentário ou algo que ela percebe já causa nela um grande dano ou uma grande reação emocional. E aí você pode perceber, ora, não é necessariamente essa energia acrescentada, essa quantidade de energia acrescentada que gera uma reação emocional, mas sim o resultado que essa energia acrescentada causa na psique. Lembra que a gente falou no início que não é a fonte externa que determina o destino dessa energia na mente, mas sim é a psique que determina o destino dessa energia recebida? E é isso aí que a gente está dizendo aqui. Não importa a quantidade de energia que vem para a mente, mas sim o destino dela. E às vezes, como é esse exemplo, um comentário, às vezes inocente, ingênuo ou que aparentemente não tem nada a ver para causar uma grande reação emocional, causa uma reação. A gente fala que é o comentário que causa, mas na verdade é o destino desse comentário na mente daquela pessoa que causou essa reação emocional.
E isso aí varia, obviamente, de pessoa para pessoa. Por quê? Porque exatamente é aquilo que a gente falou na aula da estrutura da psique. Temos o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é o que determina a nossa historiografia, vamos dizer, a nossa história pessoal e todas as nossas questões, os nossos complexos, que varia de indivíduo para indivíduo. De forma que uma energia, uma informação, um estímulo desse externo pode energizar um complexo e de forma então que ele vem forte e surge para umas pessoas e para outras não. Então isso varia. Mas é claro que a partir do momento em que você percebe que um comentário ou algo que você imagina ter visto, ouviu, causou essa reação emocional, você pode perceber, opa, essa reação emocional que foi causada em mim tem um sentido, tem algo ali. Esse algo ali é passível de ser investigado. Mas isso aí não é momento de falarmos hoje, né? A nossa ideia aqui é tratarmos dessa energia psíquica, desses estímulos e o seu movimento, né, e o seu trabalho na nossa mente. E Jung dizia que seria loucura imaginar que uma pessoa pode se preparar para enfrentar todas as situações possíveis. Isso aí seria impossível. Novas experiências amontoam-se na psique e destroem o equilíbrio. É por isso que Jung recomenda um, aspas, abandono periódico do mundo, para podermos recuperar o equilíbrio. Isso aí você, imagino, já ouviu diversas vezes. Alguém que viajou para se desligar, vou passar uns dias lá na roça, vou passar uns dias lá na praia. Sabe, esse desligamento do mundo? É exatamente isso que a gente está falando aqui em relação a esse abandono periódico. É o desligar-se disso. É mudar um pouco os ares para algo menos estimulante no sentido de informação, por exemplo. Daí que a meditação também constitui um método de volta a si mesmo e de exclusão do mundo exterior, por exemplo. Só que o que a gente está falando não é levantar bandeiras para sair do mundo. Não é isso. É a gente perceber que, assim como é importante estarmos no mundo que a gente está, de formação, de trabalho, blá, 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 também é importante, extremamente saudável, buscarmos esse retiro de forma periódica. É como se fosse um detox da mente, né? Uma busca por mais calma, para que a gente possa retornar, então, continuar os nossos afazeres. E aqui não é apologia a nenhum dos lados, não, ok? Então, por outro lado, também existe uma necessidade de estimulação ou novidade. A gente viu que existe a necessidade da mente desse descanso, desse menos estímulos. Por outro lado, existe também a necessidade da nossa mente por estímulos. A vida de uma pessoa pode se tornar tão rotineira e despida de novas experiências que tal indivíduo poderá deixar-se levar pelo tédio e pela inércia. Em tais casos, um choque repentino vindo do mundo exterior poderá ativar-lhe a psique e induzi-lo a um sentimento de vigor e vivacidade. Ou seja, água parada não move, né? Água parada não dá nada. É isso que está dizendo, é necessário estímulo. A nossa mente também precisa de estímulo, mas não do estímulo em excesso, que seria prejudicial. E também a nossa mente precisa desse descanso, mas não desse descanso excessivo. Por quê? Porque ele também é prejudicial, causa o tédio, causa a inércia. A nossa mente precisa desse movimento. Se a psique se abrisse por completo, seria o caos. Hermeticamente fechada, estaria estagnada. A personalidade saudável, bem estabilizada, atua numa área intermediária entre os dois extremos.
A energia, graças à qual se efetiva o trabalho da personalidade, é denominada então energia psíquica. Jung também usou a palavra libido para designar esta forma de energia, mas será preciso, todavia, não confundi-la com a definição freudiana de libido. Jung não restringia a libido à energia sexual. A libido, em seu estado natural, é apetite, segundo Jung. Os apetites da fome, da sede, do sexo, assim como as emoções. A libido manifesta-se de modo consciente através dos esforços do desejo e da determinação. Então, se você quer mover a sua energia psíquica ou a libido de forma consciente, obviamente, você pode fazer através do seu esforço, através do seu desejo, através da sua determinação. Se você está determinado a permanecer aqui nesse mini curso, prestando atenção, isso aí é uma atitude consciente que você está destinando à sua libido, à sua energia psíquica. A energia psíquica, então, expressa-se sob a forma de forças reais ou de forças potenciais, as quais executam o trabalho psicológico. Então, temos duas forças aqui: as forças reais e as forças potenciais. Perceber, lembrar, pensar, sentir, desejar, querer, aplicar-se e esforçar-se são atividades psicológicas, assim como respirar, digerir, são atividades fisiológicas. Você percebe então uma distinção. Forças potenciais da personalidade são as predisposições, as tendências latentes e propensões. Então você viu aqui a distinção entre as forças reais e as forças potenciais. Essas forças potenciais ou latentes podem ser ativadas a qualquer momento, exatamente porque são potencial, é um potencial, está numa situação de potência, de possibilidade em vir a ser. E aí, essas forças potenciais e forças reais, a gente vai fazer um insuma aqui. As forças potenciais são as predisposições e as tendências. Todos nós temos. Ah, estou predisposto a. Ou às vezes a pessoa nem tem noção de que está predisposto a fazer uma atividade física. Essa predisposição é uma força potencial. Agora, a força real, o lembrar, pensar, desejar, querer, é ela falar assim: não, eu vou agora fazer atividade física, sou determinado a. Então, ela já tem uma força real, uma determinação, aquilo que a gente falou antes. Já está destinando a sua libido, a sua energia psíquica para uma determinada coisa, de forma consciente, que é levantar e fazer exercício físico. A energia psíquica, então, como já dissemos, origina-se das experiências que o indivíduo vai tendo. Lembra dos estímulos? Assim como o alimento é consumido pelo corpo físico e transformado em energia biológica ou vital, também as experiências são, aspas, né, consumidas pela psique e transformadas em energia psíquica. As pessoas acham muito difícil aceitar essa concepção de uma psique constantemente ativa, pois há forte tendência em equiparar a atividade psíquica à atividade consciente. O que é isso aqui? A atividade psíquica não é atividade consciente. Você está ah, sentado ou sentada vendo televisão ou mexendo no celular. E você está ali, vamos colocar, mexendo no celular. Você está lá passando, acaba que de forma automática nem está prestando, aparentemente, nem está prestando atenção na tela. De repente, ou um som aparece, ou uma imagem aparece e aquilo te toca. E você fica, sei lá, comovido por algum motivo. O que te comoveu? Por que isso te comoveu?
Não necessariamente o porquê relacionado à sua história, nesse ponto que eu estou querendo dar o exemplo. Mas isso comoveu algo em você, sendo que você nem estava prestando atenção. É isso aqui que a gente está falando, que muitas pessoas colocam a atividade psíquica como uma atividade unicamente consciente. Se fosse unicamente consciente, você passando o seu dedo ali no celular, conscientemente não prestando atenção, aquilo que apareceu não ia surgir uma reação emocional em você. No entanto, você não prestando atenção, aquilo veio. Aquela imagem ou aquele estímulo foi para a sua mente. Foi para onde? Exatamente, foi para aquilo que a gente fala do aspecto inconsciente, que é o que o Jung, assim como o Freud, insurgiu contra a concepção dessa mente apenas consciente. Daí você pode perceber, ou você já provavelmente ouviu dizer, em mensagem subliminar. O que seria a mensagem subliminar? É uma mensagem em que o seu consciente não capta, mas o seu inconsciente sim. Percebe? Daí, a partir do momento em que ele capta aquela mensagem, aquele estímulo, aquilo entra na mente e é na mente que é destinado, que o seu destino é escolhido. Não é você conscientemente, porque você não percebeu e não escolheu o destino daquilo. Mas o seu inconsciente percebeu, recebeu essa informação, essa energia subliminar e destinou para algum lado. Pode ser que o destino não seja nem suficiente para te causar algo. Às vezes é suficiente para te causar algo. E como muito se estuda em relação a questões de propaganda, por exemplo, exatamente estuda-se muito essa questão do subliminar para que ele surta ou surta, né, ou para que ele cause um efeito na sua mente. Às vezes, uma a imagem da Coca-Cola, lá você vê, você está tranquilo, não está com sede, aí você vê uma figura no vídeo, uma Coca-Cola vermelha, e você passa um tempo já começa a ter sede ou quer tomar uma Coca-Cola. É uma mensagem subliminar. Tudo o que está em nossa volta são informações. Essas informações são recebidas na nossa mente, ainda que nós não as percebamos, mas o nosso inconsciente recebe e o seu destino é selecionado pela psique, o que pode gerar, repito, uma reação nossa, emocional, comportamental, ou não. Vai depender exatamente do valor dessa energia, que a gente vai ver mais adiante. Jung, então, acredita, entretanto, que exista uma espécie de ação recíproca qualquer entre os dois sistemas. Vale dizer, a energia psíquica transforma-se em energia física e a energia física em energia psíquica. Pode-se afirmar com certeza que as drogas produtoras de efeitos químicos no corpo também lhe provocam alterações no funcionamento psicológico. Você pode perceber isso de forma muito clara, muito prática, muito empírica. E os pensamentos e sentimentos parecem afetar as funções fisiológicas. Você já notou isso em você? Você pode perceber. Quando você fica com raiva, alguma parte no seu corpo dói? Quando você sente amor ou alegria, você já notou que seu coração palpita mais rápido. Existem questões até mesmo de sudorese, através de um pensamento, através de uma reação emocional, a pupila dilata. Existem, então, o que o Jung diz, né? Essa comunhão, esse intercâmbio dessas energias ou dessas reações que causam essas reações que causam reações não fica bom, né? Obviamente, você vai concordar comigo. Então, eu vou mudar. Essas energias ou esses fatores que causam reações, sejam reações psicológicas, sejam reações fisiológicas. E aí a gente vai, obviamente, cair
no sistema da psicossomática, né? Exatamente que trabalha essas reações somáticas que são derivadas, são consequências de algo psicológico. Isso aí está muito bem trabalhado e continua a ser trabalhado na literatura. E aí, como a gente mencionou a respeito dos valores psíquicos, o que seriam então esses valores psíquicos? Um dos conceitos dinâmicos mais importantes de Jung é o de valor. O valor é uma medida da quantidade de energia consagrada a um elemento psíquico particular. Quando se atribui um alto valor a uma ideia ou sentimento, quer isto dizer que esta ideia ou este sentimento exercem uma força considerável com vistas a influenciar e dirigir o comportamento individual. Então vamos lá repetir. Quando se atribui um alto valor a uma ideia ou sentimento, isso quer dizer que esta ideia ou este sentimento exercem uma força considerável com vistas a influenciar e dirigir o comportamento individual. Você está apaixonado? Você já esteve apaixonado? Se você está, note agora. Se você esteve, lembre. Esse sentimento não conduziu, de uma certa forma, o seu comportamento? Não dirigiu o seu comportamento? Ou não está dirigindo o seu comportamento? Não está influenciando o seu comportamento, o seu pensamento? É isso que a gente está dizendo aqui. O valor é determinado dessa maneira. Quanto uma ideia, por exemplo, você está ficcionado em uma ideia. Essa ficção, nessa ideia, dirige o seu comportamento, dirige o seu pensamento. Exatamente isso. Aí você pode perceber que há ali um alto valor nessa ideia, por exemplo, ou no fato de estar apaixonado. E isso aí em relação aos outros. Calma, nós vamos chegar lá. O valor absoluto da energia psíquica aplicada a um elemento psicológico não pode ser determinado. O que é isso? Você não pode determinar o valor absoluto dessa ideia que você está aficionado. Ah, ela tem 100, 200, é impossível determinar. Mas o seu valor relativo diante de outros pode ser determinado. O que é? Estou com uma ideia muito grande, eu estou pensando muito nessa ideia, isso, tal, tal, tal. Mas lembra de uma ideia que eu tive há um mês atrás, por exemplo? Hoje ela está tão insignificante. É isso. Você só pode medir o valor da energia em determinado ponto da sua mente quando comparado a outro. Quando comparado a outra, por exemplo, nesse caso, a outra ideia. É aí que você nota o quanto de energia ou quanto está energizado um ponto que está te influenciando, está dirigindo você. Portanto, essa medição, o encontro desses valores é sempre em nível relativo e nunca em nível absoluto. Podemos pesar ou comparar os nossos valores psíquicos uns com os outros e determinar-lhes as forças relativas. O indivíduo pode chegar a identificar com bastante precisão se os seus valores, mantendo um registro dos sonhos. Tá, o que que os sonhos têm a ver com isso? Nos sonhos a gente pode encontrar nossos valores ali. Não é valor de princípio que a gente está dizendo aqui, não é valor moral, mas é o valor energético, é a quantidade de energia que está em determinado ponto, ou que está determinando algo. Por exemplo, se essa pessoa tiver muitos sonhos relacionados com o sexo e poucos com a busca de poder, poderemos estar certos de que o sexo se coloca mais alto em sua escala de valores que o poder. Isso aqui não é uma coisa eterna, é uma fase, é um momento, né? É o momento histórico que a pessoa está vivendo.
dela mesma. Então, se há, por exemplo, no sonho, uma, uma quantidade maior de sonhos relacionados a sexo, a gente pode perceber que esse conceito, essa ideia ou algo relacionado ao sexual está com muito mais energia psíquica em comparação a outro, por exemplo, a busca de poder. Então, a medição ou o encontro desses valores é sempre de forma relativa e nunca absoluta. E pelos sonhos, a gente pode encontrar, né, onde essa energia psíquica está mais armazenada ou está mais presente. Seja, no caso do sonho, muito em relação a algo inconsciente, que é extremamente importante para a prática terapêutica, né? Para o autoconhecimento, evidentemente. Então, como sistema dinâmico, a psique está constantemente avaliando, isto é, são atribuídas várias quantidades de energia às diversas atividades psicológicas. Então, em várias atividades psicológicas tem energia. Como que eu vou saber qual que está mais energizado do que a outra? Quando a gente faz exatamente essa medição relativa desses valores, como a gente viu anteriormente. As observações e os métodos destinados a calcular a força relativa dos valores dão conta dos valores conscientes, mas não fornecem muitas informações sobre os valores inconscientes. Quando um valor consciente desaparece sem aparecer noutra atividade consciente e equivalente, pode-se esperar que ele apareça no inconsciente, admitindo-se que não há perda de energia no sistema. Lembra quando a gente falou que a psique é um sistema relativamente fechado? Significa que ela recebe energia, mas não manda, não desfaz de energia. Ela apenas recebe. E nesse caso aqui, quando a gente está, vamos dizer, você amanheceu num sábado, não, estou destinado, eu vou caminhar. Tá, e você vai muito destinado conscientemente, né? Lembra daquela força real? Eu estou destinando a minha energia psíquica, a minha libido. Nesse caso, é diferente daquela libido da energia sexual lá freudiana. Vamos pensar aqui. Estou destinado, estou determinado, né, melhor dizendo, a fazer a caminhada. Tá, eu vou, faço, estou feliz porque estou determinado, faço a caminhada e tal. Chego em casa e me dá, sabe aquele vazio, aquele tédio? A energia que estava consciente em relação àquele fato do caminhar está agora onde? Ela não saiu de você, mas ela saiu do seu consciente. Portanto, ela está em algo que não é o seu consciente. O que, que não é o seu consciente na mente? É o inconsciente. Essa energia agora está em outro local. É diferente quando você está determinado, vou fazer caminhada, fiz, chego em casa, agora eu vou tomar o banho e vou fazer um almoço. Perceba que aquela energia que estava destinada à ideia do caminhar foi transferida, porque realizada também, foi transferida a um outro ato consciente, também de forma equivalente. Qual? Vou fazer um almoço. Isso aí é uma demonstração para nós que a mente não perde energia, ela apenas recebe. E que quando essa energia sai do nosso consciente, quando sai do nosso consciente, vai para outro lugar. Qual é o outro lugar na mente? Para o inconsciente. Às vezes você pode cair num tédio, fica lá entediado. É como se faltasse energia em você, não energia física, mas uma energia psíquica. Não que falte, exatamente para o seu consciente falta, mas para o seu inconsciente não. A energia não se perde. E daí a necessidade do estímulo, para que o estímulo também vai causar em você, conscientemente, essa busca de energia para que você passe a agir, passe a agir ou desejar conscientemente. É essa aqui a estrutura, é essa aqui a ideia que a gente está querendo passar.
Como as regiões do inconsciente não são diretamente acessíveis à observação, é mister aplicar métodos auxiliares na avaliação dos valores inconscientes. Um destes métodos consiste em determinar o poder de constelação de um complexo. Quais os métodos empregados, então, para calcular o valor energético da constelação do poder de um complexo? Jung propõe 3 métodos. O primeiro, as observações diretas somadas às deduções analíticas. Segundo, os indicadores de complexo. E terceiro, a intensidade da expressão emocional. Vamos lá. O primeiro, a observação direta da dedução. Um complexo, que a gente viu lá na estrutura da psique, nem sempre revela as suas características no comportamento consciente. Pode se manifestar sob a forma de sonhos ou sob formas disfarçadas, de modo que será preciso então prestar atenção aos indícios circunstanciais a fim de lhe descobrir o significado. É o que pretendemos dizer quando falamos de dedução analítica. Toda atitude fortemente negativa com relação a alguma coisa pode ocultar um interesse positivo por esta coisa rejeitada em altos brados. Busca-se a não tomar ao pé da letra todas as afirmações, tratando, pelo contrário, de descobrir o que se oculta. E aqui você vai lembrar, imagino, desse ditado: quem desdenha quer comprar. O que é? Essa atitude fortemente negativa com relação a alguma coisa pode, não significa que oculta necessariamente, pode ocultar um interesse positivo ou um interesse contrário em relação a essa coisa rejeitada. Ou aquilo que se fala, eu odeio tal tipo de coisa, ou de comportamento. Pode ser que o sujeito, que quando fala isso, está ocultando o que de fato ele sente, o que de fato ele quer, o que de fato ele deseja, que é exatamente aquilo que ele está negando. Então, quando a gente fala nesse sentido, talvez uma forma mais direta de compreendermos é quem desdenha quer comprar, mas aqui não é nem sempre, né? Aqui nem sempre, aqui pode ser. É uma potencialidade, exatamente de ocultar o que eu desejo, de que maneira? Negando isso nos outros. Então, essa é o primeiro método. O segundo, os indicadores de complexo. Todo distúrbio de comportamento pode ser, é sempre pode, hein? Pode ser indício de um complexo. O distúrbio de um comportamento pode ser indício de um complexo. Uma exagerada reação emocional a uma situação qualquer indica estar a situação ligada de alguma maneira ao complexo. Lembra quando a gente estava falando dos estímulos, das informações que chega e às vezes a pessoa tem uma reação emocional? É que aquilo ali despertou nela ou energizou um complexo nela, de forma que esse complexo então vem à tona e age e reage à sua mente com consequências, por exemplo, emocionais, comportamentais. Jung afirma ser mais difícil descobrir um complexo quando existe uma supercompensação. Há supercompensação quando o núcleo de um complexo fica obscurecido por outro complexo, o qual temporariamente adquire um valor energético mais alto. Este valor maior advém-lhe do fato de a pessoa ter deliberadamente transferido a energia do complexo verdadeiro para o que serve de. Um exemplo disso é o do homem com um complexo de inferioridade por causa da virilidade masculina e que o supercompensa, então ele supercompensa essa
esse complexo de inferioridade, desenvolvendo e exibindo o físico, jactando-se da virilidade e das proezas sexuais e rejeitando tudo o que lhe pareça feminino. Você está percebendo então que ele está super compensando um complexo. Tem um complexo de inferioridade em relação à sua virilidade, e para compensar esse complexo, ele então faz o quê? Desenvolve e exibe o seu físico, por exemplo, mostrando, jactando-se da virilidade e das proezas sexuais, e aí rejeitando tudo que lhe parece feminino. É, por exemplo, o tipo de pessoa que critica os homens efeminados por lhe lembrarem a própria sensação de inferioridade. Você percebe aqui que então há uma supercompensação desses complexos. Então, uma vez identificado o verdadeiro complexo, qual? Qual é o verdadeiro complexo? Não é o ligado ao feminino, não, mas ligado ao seu complexo de inferioridade, nesse exemplo. Então, quando a gente identifica esse verdadeiro complexo, a gente pode lidar com ele. Caso contrário, a gente fique na superfície ou no complexo que supercompensa o outro, a gente não vai lidar com a, aspas, causa, com a fonte do que está acontecendo, né? Então, pouco haveremos, se a gente apenas tratar desse complexo superficial, pouco haveremos de progredir enquanto procuramos tratar o complexo que serve de disfarce, que é esse o complexo superficial, o disfarce. E o terceiro método, são as reações emocionais. As reações emocionais exageradas indicam a existência de um complexo subjacente. É o que? É uma reação, né, já se diz, exagerada, uma reação emocional exagerada. Quando isso ocorre é porque um complexo foi ativado e está energizado. Qual? O que? Aí é ato de investigação, mas nota-se a sua existência. E quatro, né, a intuição. Além dos testes desses métodos que a gente falou, experiências, análises e observações mencionadas, Jung acreditava na existência de outro modo de reconhecimento de um complexo. A capacidade natural e espontânea que todo humano possui de perceber nos outros até as mais leves oscilações emocionais. Tal capacidade chama-se intuição. A intuição é mais desenvolvida em algumas pessoas que em outras. Ela torna-se mais sensível e mais aguda à medida que aumenta a nossa familiaridade com determinado indivíduo. Quando é intenso o relacionamento entre duas pessoas, eles são capazes, ou essas duas pessoas são capazes de perceber quase que imediatamente quando uma delas está sob o domínio de um complexo. Então, aqui, através dessa percepção intuitiva, dessa percepção, a gente pode notar ou sentir quando determinada pessoa está com um complexo ativado, está ou sob domínio de um complexo. Então, a gente viu três métodos observáveis e aqui, esse quarto seria a intuição. Umas têm mais facilidade para essa percepção intuitiva do que outras. Mas, à medida que há um relacionamento entre pessoas, seja pai, filho, mãe, seja que tipo de relacionamento for, de forma próxima, é perceptível intuitivamente quando uma pessoa está sob o domínio de um complexo, por exemplo, ainda que não tenha aquela reação emocional, como a gente mencionou, de forma muito clara. Mas a pessoa que está no convívio nota algumas nuances que às vezes outras pessoas que não têm convívio, não está com um relacionamento tão próximo, não conseguem notar. É esse o sentido aqui desse método de perceber um complexo, né, pela forma da intuição. E aí nós vamos entrar agora em dois princípios
que o Jung coloca em relação ao estudo dessa energia psíquica, que é o princípio da equivalência e o princípio da entropia. A psicodinâmica diz respeito à distribuição da energia pelas estruturas da psique e à transferência da energia de uma estrutura para outra. A psicodinâmica junguiana vale-se de dois princípios básicos, ambos extraídos da física, o princípio de equivalência e o princípio da entropia. Afirma o princípio da equivalência que, se a quantidade de energia de um determinado elemento psíquico diminuir ou desaparecer, igual quantidade de energia aparecerá no outro elemento psíquico. Vale dizer, não há perda de energia na psique, ocorrem simplesmente transferências de uma posição para outra. Lembra no exemplo que eu dei? Que a pessoa acorda no sábado de manhã determinada a caminhar e ela vai, está com uma energia em relação àquela ideia, vai, caminha, volta para casa e dá um tédio. A energia não se perdeu. A energia não se perdeu, não está no consciente. Foi para outro lugar. E é isso aqui, o princípio da equivalência é essa. Não há perda de energia, mas há uma redistribuição de energia. Vai para outro lugar. Entretanto, não é preciso recorrer a analogias, por ser evidente que a psique não deixa de fazer uma coisa sem passar a fazer outra qualquer em lugar daquela. A perda de interesse por alguma coisa significa sempre um aumento de interesse por outra, ainda que de forma inconsciente. Lembra quando a pessoa, e agora? Deu um tédio. Saiu do consciente, mas energizou outro aspecto na sua mente, inconsciente, e está funcionando lá. A perda de interesse por alguma coisa, então, repetindo, significa sempre um aumento de interesse por outra. Mesmo quando estamos cansados e adormecemos, nossa mente continua a elaborar alucinações muito complexas. A energia utilizada durante o dia para pensar, sentir e agir, à noite transfere-se para os sonhos, por exemplo. Por vezes, entretanto, há somas de energia que parecem desaparecer em lugar de se deixar transferir. Nestes casos, a energia foi transferida do ego consciente para o inconsciente pessoal ou para o inconsciente coletivo. As estruturas que compõem esses dois níveis do inconsciente precisam de energia e, com frequência, de uma boa dose de energia para desempenhar as suas atividades. Como dissemos, essas atividades não podem ser observadas diretamente. Será preciso deduzi-las das ações pessoais. Podemos estar bastante certos de que, se uma pessoa muda repentinamente de caráter, passando de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, a responsabilidade por tal transformação cabe a uma redistribuição de valores. Influências menos dramáticas e, por conseguinte, menos evidentes, exercidas pelos valores inconscientes sobre o comportamento ocorrem continuamente. Então, sempre a troca de valores, sempre a troca de energias. Essas trocas de valores, de energias, podem gerar uma transformação óbvia, clara, como essas mudas repentinas de caráter, ou nada causar de forma aparente. Muitos destes valores inconscientes são responsáveis pelos conteúdos dos nossos sonhos. Os valores inconscientes são também responsáveis pelo aparecimento de sintomas neuróticos como as fobias, obsessões e compulsões, e de sintomas psicóticos como alucinações, delírios e a extrema retração à realidade. E aí você pode ver que o movimento energético da psique pode exatamente causar ou dar mais energia ou aplicar um valor
maior, valor relativo maior a esses aspectos, como fobia, obsessão, compulsão, no caso do neurótico, e alucinação, delírio, no caso da psicose. Dado um sistema de personalidade que tenha à sua disposição, a qualquer momento, uma quantidade finita de energia, segue-se que haverá uma competição com tal energia entre as várias estruturas. O que é isso? As estruturas da mente precisam de energia. Então, em tese, elas vão competir entre si para o recebimento dessas energias. Se uma estrutura obtiver uma parte maior, sobrará outra correspondente menor para as demais estruturas. Da mesma maneira, o sistema psíquico deve decidir como distribuir a energia pelas várias estruturas. Então, a energia vai chegando na sua mente, ela vai sendo redistribuída. E muitas das vezes, um determinado elemento psíquico vai captar mais energia. E no que ele capta mais energia, um ou outros elementos psíquicos vão ficar com menos energia. E aí é o que você pode perceber. Uma pessoa que está, vamos dizer assim, numa uma situação, num momento fóbico muito grande, a energia que ela está recebendo está sendo majoritariamente consumida ou aplicada nesse estado fóbico, em detrimento de outros elementos psíquicos. Jung observa também que na transferência da energia de uma estrutura para outra, algumas características da primeira estrutura passam para a segunda. Por exemplo, quando a energia de um complexo de poder passa para um complexo sexual, alguns aspectos do valor atribuído ao poder aparecerão nos valores sexuais. Então, percebe, quando há uma transferência de energia de uma estrutura para outra, os valores representativos da estrutura primeira serão vistos na estrutura segunda. É o exemplo aqui. Qual o exemplo? Eu vou repetir. Quando a energia de um complexo de poder passa para um complexo sexual, o que é? Não é um complexo está virando outro, não. É a energia que estava no complexo de poder. É transferida para agora a energia sexual, alguns aspectos do valor atribuído àquele complexo de poder aparecerão no complexo, nos valores, né, relacionados ao complexo sexual. Jung nos adverte, entretanto, de que não devemos supor que todas as características do primeiro complexo foram transferidas. Não é isso. O segundo complexo continuará a apresentar o caráter que lhe é próprio. No entanto, ele pode apresentar alguns elementos relativos ao complexo anterior. Qual o complexo anterior? O complexo onde estava essa energia, esse valor energético maior que foi transferido. Via de regra, a energia psíquica só poderá se transferir de uma base para outra em termos de equivalência. Vale dizer que se uma pessoa é intensamente apegada a outra, a um objeto ou a uma atividade, tal apego só poderá ser substituído por algo que tenha um valor igualmente intenso. Por vezes, entretanto, nem toda energia será utilizada no novo valor. Neste caso, a energia excedente passa para um elemento inconsciente. O que é isso? Se uma pessoa está intensamente apegada a algum objeto, seja ele no linguajar uma pessoa, um animal, uma atividade, representando tudo isso aí a um objeto, para que essa energia que está apegada ali, que está voltada, para que essa libido que esteja voltada a esse objeto deixe de o estar, é necessário que outro objeto tenha a capacidade de perceber, de receber essa mesma quantidade libidinal para ele. Ou melhor, que seja possível que essa energia psíquica, esse valor libidinal, seja transferido para outro objeto.
Assim que transferido, esse objeto primeiro de destino dessa energia passa a ter uma energia fraca, portanto, não passa a ser presente, não passa a ser onipotente, ainda que naquele momento na mente da pessoa, mas sim transfere a energia para outro, e esse objeto então percebe ou recebe toda essa energia e passa a ter um papel primordial. Só que é possível que a partir do momento dessa recepção de energia, esse objeto possa perder energia e redistribuir essa perda de energia para outros elementos. O que eu estou querendo dizer aqui é, para que uma energia que está destinada a um objeto possa ser transferida para outro, de forma que esse outro objeto passe a predominar frente à atenção, ao domínio inconsciente ou consciente da pessoa, é necessário que toda a energia do objeto 1 passe para o objeto 2. E que, a partir do momento que está no objeto 2, é possível a perda. Não estou dizendo aqui, perda ou melhor, distribuição. Não estou dizendo aqui que no objeto 1 seja possível redistribuir essa energia. Não estou dizendo, porque é possível. Mas no caso de transferência daquilo que a gente fala de atenção para outra coisa, é necessária a transferência da energia desse objeto para o outro. Essa energia toda. E compreenderam? Não há perda de energia, há redistribuição. E quando se domina ou se sobrepõe uma atenção, para a gente imaginar, uma atenção consciente em relação à outra, é quando há transferência total dessa energia. E aí, nem sempre a energia é redistribuída de maneira tão direta. O ego pode desenergizar-se e, por isso, a energia será redistribuída por vários outros sistemas da personalidade, em lugar de se transferir toda para um único sistema. É o que a gente estava falando anteriormente. Não nos esqueçamos também de que, como a psique está sempre recebendo mais energia proveniente de fontes externas, tal acréscimo pode ser responsável pelo aumento dos níveis de energia em todos os sistemas. Este processo contínuo de abastecimento de energia, assim como a distribuição e redistribuição da energia dentro da psique, é o que despertava tanta curiosidade de Jung. Tendo em vista um tal interesse, a psicologia de Jung adquiriu um caráter realmente dinâmico. O que é isso? O dinamismo da mente, da psique, a psicodinâmica. Ela está em eterno movimento, em eterno receber e transferir energia psíquica. Resumidamente, então, o princípio de equivalência afirma que, ao se verificar uma transferência de energia psíquica de um elemento ou estrutura da psique para outro elemento ou estrutura, o valor da energia mantém-se o mesmo. Não há perda de energia. A energia psíquica não pode desaparecer. Pode ser somada à psique pelas experiências, mas dela, da psique, não pode ser subtraída. Isso aqui é o ponto importante. Não há perda de energia, há redistribuição da energia. E agora a gente vai para o princípio da entropia. O princípio da entropia, tal como adaptou Jung para descrever a dinâmica do psiquismo, afirma que a distribuição de energia na psique visa a obtenção de um equilíbrio em todas as estruturas. Então, parte básica do princípio da entropia é o quê? A busca de equilíbrio entre todas as estruturas. Que equilíbrio é esse? O equilíbrio de energia, tá? Tomemos o exemplo mais simples. Se dois valores, intensidades de energia, têm forças desiguais, a energia tende a passar do mais forte para o mais fraco até alcançar um equilíbrio. Então,
uma energia maior doente e uma energia menor. Pelo princípio da entropia, busca-se isso aqui, ó, o equilíbrio. Isso aqui é o que é o buscado, é o ideal. Mas você, como viu lá no início, é impossível isso. Por quê? Porque isso aqui, imagina-se, quando não há entrada nem saída de energia. A gente já estudou que a mente, a psique, é um sistema relativamente fechado. Não há perda de energia, mas há entrada de energia. Então, enquanto a nossa mente, pelo princípio da entropia, busca realizar isso, lembre-se, está chegando mais energia, que pode fazer com que isso aqui faça dessa maneira, pode fazer com que isso aqui, na hora que tá chegando no equilíbrio, volte, pode fazer também com que seja isso aqui, ó, abaixe. E para onde foi a energia? Se perdeu? Não. Foi redistribuída, foi para outro elemento ou estrutura da psique. Então, o princípio da entropia busca o equilíbrio, mas o equilíbrio é impossível de ser alcançado. Por quê? Porque está chegando mais energia, mais estímulo. Em maior escala, então, a entropia governa os intercâmbios de energia em toda a personalidade, com o objetivo de constituir um sistema perfeitamente equilibrado. O objetivo do princípio da entropia é esse. Mas, como nós já repetimos aqui, é impossível esse equilíbrio. Por quê, novamente? Porque a psique perde energia? Não, porque a psique recebe energia o tempo todo. Naturalmente, tal objetivo não chega jamais a ser inteiramente atingido, e pode-se salientar que, se o fosse, os intercâmbios de energia cessariam e a psique deixaria de funcionar. Ela ficaria paralisada, tal como ficaria paralisado o mundo físico se ocorresse uma entropia perfeita. Tudo haveria de parar. Isto não pode ocorrer com a psique, pois que ela não é um sistema completamente fechado. E repetindo o que eu falei, quer isso dizer que a psique recebe continuamente nova energia vinda de fontes exteriores. Tal energia acrescentada gera desequilíbrios, e isso aí é natural. Quando a dinâmica da personalidade encontra-se em estado relativamente calmo, por estar havendo um certo grau de equilíbrio nas estruturas, qualquer estimulação nova será capaz de perturbar o equilíbrio, caso em que os sentimentos de quietude então serão substituídos por sentimentos de tensão e conflito, por exemplo. Tensão, conflito, pressão e desgaste são os sentimentos suscitados pelos desequilíbrios surgidos na psique. Que desequilíbrio é esse? É o desequilíbrio emocional? Antes de o ser, é o desequilíbrio em relação à energia psíquica distribuída. Quanto maiores as desigualdades de energia entre as estruturas, maiores a tensão e o conflito experimentados pelo indivíduo. Uma pessoa pode ter a impressão de estar sendo estraçalhada por conflitos internos, e isto por vezes acontece. As personalidades poderão esfacelar-se se as tensões forem excessivas, tal como os vulcões poderão entrar em erupção se a pressão ou a tensão for demasiadamente grande. E aí aqui já está apontando que esses conflitos, essas tensões são causas, né, são geradas, claro que pela distribuição da energia, né, as suas transferências, a transferência de energia, essa distribuição de energia para os elementos e estruturas da psique, que exatamente despertam complexo, despertam coisas da história da própria pessoa, que gera a ela determinadas rememorações, por exemplo. Então, o que causa tudo isso é a redistribuição da energia.
Entretanto, como observa Jung, a equiparação de dois valores ou estruturas que originalmente possuíam quantidades desiguais de energia, pouco e muito, como exemplo que eu falei, lembra? Pode levar a uma forte e duradoura síntese dos valores ou estruturas que dificilmente será dissolvida. O que ele está dizendo aqui? Quando há essa equiparação de dois valores ou estruturas que originalmente possuíam quantidades desiguais de energia, originalmente eram assim, pode ser que uma forte e duradoura síntese desses valores permaneça, continue, né, seja, ou melhor, não seja facilmente dissolvida. A comparação, então, entre os conflitos intrapsíquicos e os conflitos interpessoais não é apenas uma analogia, porque, como observa Jung, nossos conflitos com outras pessoas, com o objeto, com o outro, são quase sempre, ou mesmo sempre, projeções de conflitos no interior da nossa própria personalidade, da nossa própria psique. Então, eu vou repetir isso. Vamos lá. A comparação entre os conflitos intrapsíquicos e os conflitos interpessoais não é apenas uma analogia, porque, como Jung observa, nossos conflitos com outras pessoas, com o objeto, com o outro, são quase sempre, ou mesmo sempre, projeções de conflitos no interior da nossa própria psique. Ou seja, nosso conflito externo, nosso conflito interpessoal, esses conflitos são projeções do conflito interno meu. Por exemplo, o marido que briga com a mulher estaria brigando com a própria ânima. E você viu a ânima lá na estrutura da psique, a sua contraparte inconsciente, a contraparte inconsciente do homem. Então, quando ele briga com uma mulher, estaria ele brigando com a sua própria contraparte inconsciente, com a ânima. Uma pessoa que batalha fanaticamente contra o que lhe parece pecado e imoralidade, ou imoral, estaria combatendo a própria sombra, estaria combatendo nesse conflito interno a sua sombra, aquilo que ele não quer ou não admite ou não percebe ser também ele. Então, esses conflitos interpessoais, seja de uma maneira coletiva, ou melhor, macro ou micro, em que sentido? De muita gente, ou de você com uma outra pessoa, ou uma ideia, representa, nessa perspectiva, um conflito interno, um conflito intrapsíquico. Não significa um conflito no sentido da pessoa ser doida. Não é isso. Faz parte do dinamismo da psique, né? Desse movimento contínuo que é a mente. E que existem elementos nossos que estão inconscientes, muitas vezes reprimidos por nós porque nós não o aceitamos, seja devido ao ambiente pelo qual nós crescemos, seja pelo ambiente em qual nós estamos vivendo. Mas existem esses elementos. E quando a gente projeta, ou quando a gente vê, ou percebe um conflito interrelacional, um conflito relacional, a gente nota, por essa perspectiva aqui apresentada, que esse conflito que a gente está vivendo aqui na realidade, né, na matéria, no corpo, é um conflito intrapsíquico. É o eu lidando com aspectos meus de uma forma conflituosa, né, para ficar um pouco redundante, mas não de uma forma tranquila, harmoniosa. Só que, ao invés de eu perceber que isso é meu, eu projeto, eu coloco para fora esse conflito como se de fato esse conflito existisse. É o exemplo de
Esse próprio exemplo aqui, o marido que briga com a mulher, ele pode estar brigando com a sua contraparte, só que ele vê nela a sua contraparte, é a projeção. E o caso oposto também, a mulher que briga com o marido, a mulher que briga com o filho, ou o marido que briga com o filho, pai, são projeções nos objetos, né? Pessoa ou o outro, que recebem as projeções. E através dessas recepções projetivas, inicia-se um conflito que já está permanente ou que já está existente na mente. Só que ele ganha vida na parte relacional, por exemplo. É isso aqui que a gente está passando, é essa ideia aqui que a gente está passando nesse momento. Existe ainda um outro obstáculo ao funcionamento do princípio de entropia na dinâmica da psique. Quando uma estrutura torna-se muito desenvolvida e, consequentemente, assume uma posição proeminente na psique, tal estrutura tende a se tornar independente e a desligar-se do resto da psique. O que é isso? Ela não se torna independente, ela não se desliga da psique, mas ela tende a ser assim. Agindo à maneira de um governante autocrático, ela se apossa de quantidades cada vez maiores de poder, energia, das outras estruturas, além de monopolizar a nova energia da psique. Ou seja, então tem esse elemento que está muito forte. Devido à sua força, ele consegue monopolizar ou receber muito mais energia do que as outras estruturas. E, além de receber mais energia, ele consegue retirar delas mais energia. O fluxo de energia de uma estrutura forte para uma fraca não fica apenas bloqueando, fica também invertido. Ou seja, lembra quando a gente está falando? O princípio da entropia faz o quê? Busca o quê? Busca isso aqui, diminuir o que tem mais, aumentar o que tem menos, para chegar no equilíbrio. Nesse caso, quando há um elemento muito forte, ele está assim, a tendência é ele lutar contra o princípio da entropia. É ele fazer isso, ó. Ele vai aumentar. E como que ele aumenta? Recebendo mais energia, pegando mais energia que chega à mente e também retirando desse menor. Vai fazendo isso aqui, ó. Vai buscando uma monopolização de energia. Mas isso tem uma consequência. Assim, a psique se desequilibra de modo acentuado, nela aparecendo uma estrutura dominante cada vez mais forte e muitas outras fracas, cada vez mais fracas. Um complexo forte, por exemplo, atrai para si inúmeras experiências novas. Esta espécie de autocracia na personalidade pode ter uma influência estabilizadora durante algum tempo, mas há sempre o perigo de que o complexo dominante venha a ser derrubado pelo funcionamento do princípio da entropia, ou seja, esse complexo ou esse elemento muito forte, estruturalmente muito forte por causa da energia que ele vai monopolizando, tende a causar uma, uma, uma paz momentânea. Uma paz não é a melhor palavra, um sossego talvez momentâneo, energeticamente falando. Só que, pelo princípio da entropia, que é constante e é forte, esse elemento extremamente energizado vai se desenergizar. Ele vai ser derrubado. O súbito fluxo de energia para fora de um sistema poderoso pode acarretar consequências tão desastrosas quanto as resultantes do rompimento de um dique. Tá lá. Esse elemento aqui, está ficando muito forte, está desenergizando os outros. Os outros elementos estão ficando com energias fracas.
Mas, pelo princípio da entropia, o que vai acontecer? Esse elemento aqui forte vai se desenergizar. Se essa desenergização for rápida, for súbita, o que vai acontecer? Ele vai cair de forma tão grande e os outros elementos vão receber uma quantidade absurda de energia, goela abaixo, que haverá uma oscilação de alta tensão em todos os elementos, em todas as estruturas da psique. É como, na analogia, o rompimento de uma barragem, como aconteceu em Mariana, em Brumadinho, em Minas. Há um rompimento, porque existe ali uma segurança impedindo com que a água passasse e fosse por um caminho indesejado. Pelo princípio da entropia na mente, um elemento não pode ficar poderoso. A, a busca é do equilíbrio. Há redistribuição sempre para que isso aconteça, mas isso não vai acontecer. Um elemento muito poderoso, o princípio da entropia vai o quê? Reduz. Só que se for de forma súbita, rápida, ele cai, essa energia toda é redistribuída. O rompimento acontece. A barragem é rompida e tudo vem e tudo destrói. Faça essa analogia, imagine essa situação. O que vai acontecer? Vai acontecer inevitavelmente para essa pessoa um desequilíbrio é, emocional, comportamental absurdo. Quais as consequências disso? Inevitáveis. Mas você vai perceber que, quando isso acontece, um elemento é desenergizado absurdamente, há uma queda, há uma mudança, uma alta tensão nesses movimentos, o que gera fatores, como a gente disse aqui, é, desmensuráveis, né? Nós não temos como mensurar e nem como determinar as consequências específicas, mas saberemos que haverá uma confusão, uma tensão altíssima, né? Gerando consequências desagradáveis, prejudiciais, né? Especialmente no que tange à psique humana. Jung salienta que todo estado extremo contém secretamente o seu oposto e que ocorre com frequência uma súbita conversão de um valor muito dominante no seu contrário. Isso significa que uma pessoa com um complexo de poder muito forte é suscetível, presta atenção, isso significa que uma pessoa com um complexo de poder muito forte é suscetível de se tornar de repente muito subserviente e submissa. Ou uma pessoa com uma persona altamente desenvolvida pode se livrar da máscara e transformar-se numa ameaça à sociedade. Na qualidade de analista, Jung teve inúmeras oportunidades de observar transformações abruptas nas personalidades dos seus pacientes. O que ele está dizendo aqui? Que em um estado extremamente energizado, a sua desenergização causa o seu oposto. É o exemplo aqui, uma súbita conversão de um valor muito dominante causa o seu contrário. E aí, dois exemplos que a gente pode observar na nossa vida, e você, imagino, através desses dois exemplos já lembrou ou pessoas ou situações pelas quais você mesmo pode ter vivido, que representam esses exemplos, ou mesmo de exemplos outros que representam exatamente essa conversão de um ponto para o seu oposto. Então, esses dois exemplos, vou repetir, quais? Uma pessoa com um complexo de poder muito forte é suscetível de se tornar, de repente, muito subserviente e submissa. Às vezes, a pessoa é muito
muito forte para fora de casa e dentro de casa é submissa. Exemplo. Ou uma pessoa com uma persona altamente desenvolvida, e você vai lembrar da persona, a gente viu lá na estrutura da psique, na aula 3, o vídeo 3. Se você não assistiu, assiste lá, está disponível. Então, essa pessoa com uma persona altamente desenvolvida, quando se livra dessa máscara, livra-se dessa persona, ela pode ser uma ameaça à sociedade. Por quê? Porque agora ela se livrou daquilo que ela se entendia encaixar na sociedade e agora ela se desencaixa, aspas, tá? Ela passa a ser uma ameaça. Ela não mais está na conformidade daquela relação social que para ela era possível exatamente pela grande energia em relação à sua persona, em relação a essa sua máscara. O princípio da entropia, então, demonstra que tais mudanças espetaculares de personalidade e comportamento são devidas à sua própria operação, à sua própria existência. A energia acumulada em tão grande quantidade num complexo ou numa estrutura escoa-se de repente para fora do complexo e é depositada em seu contrário. Por isso, as estruturas superdesenvolvidas são invariavelmente imutáveis. E aí, pessoal, para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu vou fazer novamente a indicação desse livro, que é um livro introdutório, é um livro básico, pelo qual utilizo muitas dos escritos aqui nessas apresentações, que é o livro Introdução à Psicologia Junguiana. Vale a pena adquirir, é um livro mais acessível, né? E lá também tem exatamente essa questão da energia psíquica. E, obviamente, não poderia ser diferente, o livro do Jung, que trata especificamente a respeito da energia psíquica. É o volume 8, A Dinâmica do Inconsciente, a Energia Psíquica. Vale a pena adquirir. É um livro mais denso, é um livro que exige mais atenção, mais disposição na sua leitura, exatamente para compreender toda essa dinâmica proposta por Jung em relação à psique humana, né, o seu movimento contínuo, ao sistema relativamente fechado. Então, pessoal, finalizamos hoje, agora, a nossa aula sobre energia psíquica. Eu agradeço a você que está aí nos acompanhando e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá.